Bem-vindo a mais uma história bruxa. Descobri que minha esposa estava me traindo, então eu acabei com o casamento do amante dela. Estou completamente perdido, não sei o que fazer. Tinham sinais e eu ignorei todos, estava cego de amor e nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, não com ela, minha esposa e melhor amiga há quase 20 anos. Eu trabalho fora da cidade e não deveria voltar até hoje de noite. Estávamos planejando uma viagem de carro para amanhã, as coisas estavam calmas no trabalho, então eu voltei para casa ontem à tarde. Essa viagem era para nos dar um pouco de tempo a sós, já que estivemos tão ocupados com a família e amigos neste verão. Quando cheguei em casa, havia um caminhão na minha garagem que eu não reconheci. Meu vizinho tinha me perguntado no outro dia se eu estava gostando do novo caminhão, mas pensei que ele tivesse me confundido com alguém e não dei muita importância. Mas assim que vi o caminhão, tive um pressentimento horrível. Amo minha esposa e confiava nela completamente, mas aquele sentimento estava lá e era forte. Fiquei escondido ao lado da casa, andei devagar até chegar à janela do nosso quarto, que estava aberta, e pude ouvir eles lá dentro. Cheguei mais perto e olhei pela janela. Meu maior medo estava sendo confirmado na minha frente. Eles estavam lá, completamente nus, na minha cama. Eu só consegui me afastar. Tenho lutado contra o impulso de fazer algo que sei que vou me arrepender e estou tendo dificuldade para me importar com o que acontece comigo neste momento. Fui para a cabana da minha família por uma noite e bebi tudo o que via pela frente. Hoje, enquanto estava a caminho de casa para confrontar ela, decidi não fazer isso. Simplesmente não estou pronto. Tudo o que consigo sentir é raiva, tudo em que consigo pensar é violência. Voltei para a cabana agora, tenho uma garrafa de rum e tenho olhado para ela por uma hora. Quero ficar bêbado e esquecer disso, mas não quero ficar bêbado e tomar decisões erradas. Eu sei que este é um momento crítico na minha vida e minhas ações nos próximos dias vão ditar o restante da minha vida, é por isso que estou aqui. Preciso de ajuda, não estou pronto para falar com a família ou amigos, então estou recorrendo a estranhos. Atualização 1. A quantidade de apoio e conselhos que tenho recebido é incrível. Eu realmente fiquei emocionado ao perceber quantas pessoas maravilhosas estão dispostas a ajudar um estranho. Isso me dá um pouco de esperança para o mundo em um momento em que eu mais precisava. O lado negativo de todo esse apoio é que estou tendo dificuldade para responder às pessoas. Tenho mais de 600 mensagens privadas e várias centenas de comentários no Reddit. Quero agradecer a todos individualmente e farei um esforço para fazer isso, mas não será rápido. Então, quero começar dando um grande obrigado a todos pelas mensagens gentis e conselhos úteis, isso realmente significa muito para mim. Tenho notado vários comentários e perguntas que continuam surgindo e queria esclarecer algumas coisas. Estou me sentindo muito melhor hoje, a dor quase desapareceu completamente. Ainda sinto como se tivesse levado um soco no estômago, mas de resto, comecei a olhar para o futuro. Passaram só 2 dias, então isso não me parece normal, me pergunto se é a calma antes da tempestade ou sou apenas incrivelmente resiliente. Em relação às perguntas e comentários que recebi, aqui estão algumas notas para esclarecer algumas coisas. Quando disse esposa e melhor amiga, estava me referindo aos 2 papéis que minha esposa desempenhava em minha vida. O outro cara não era meu melhor amigo ou alguém que eu conhecia, eu não pude ver muito bem ele, mas pela rapidez e ao ver seu veículo, não sinto que seja alguém que conheço. Não temos filhos, mas estávamos planejando ter mais de um em breve. Recentemente vendemos nossa casa e estamos programados para nos mudar para mais perto do meu trabalho em setembro, quando os novos proprietários se mudarem para nossa casa atual. Vou agradecer meu vizinho, mas farei isso sutilmente, assim como ele fez por mim. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei ter ignorado. De imediato, aqui estão alguns. Ela estava enviando mensagens anormalmente tarde da noite, saía para beber com amigos regularmente depois do trabalho, o que não era normal para ela, mas eu ficava feliz que ela estivesse tendo vida social. Ela fazia yoga uma vez por semana, mas aparentemente não estava pagando, pois um de seus colegas de trabalho era um instrutor e ela ajudava na organização e limpeza. Além disso, achei que ela era muito inflexível para alguém que frequentava aulas de yoga. Costumávamos atender os telefones um do outro quando estávamos mais próximos deles, e várias vezes ela recebeu chamadas de um número desconhecido que desligava assim que eu atendia. Quando meu irmão chegou, tivemos uma longa conversa. Ele tem sido meu verdadeiro melhor amigo e percebi que preciso sempre me lembrar disso e saber que ele sempre estará lá para mim, sem julgamentos, da mesma forma que eu estaria para ele. Ele realmente define o padrão do que é uma verdadeira amizade, mesmo que discutamos ocasionalmente.
Como eu deveria estar em casa ontem à noite, decidi responder às mensagens da minha esposa. Não podemos ter celulares no local de trabalho, então era razoável eu estar apenas enviando mensagens para ela. Escrevi para ela dizendo que precisava ir para um dos locais remotos da minha empresa e que não conseguiria ligar para ela até o final do fim de semana. Eu disse a ela que cancelaria todas as reservas e reagendaria mais tarde. Ela disse que poderia levar a melhor amiga dela para o fim de semana romântico na vinícola que reservei. Eu sabia que não era a melhor amiga que ela levaria. Eu disse a ela que já dei o quarto para meu irmão e sua esposa, já que não era reembolsável e eles me pagariam pela reserva. Esta manhã cancelei todas as reservas, exceto a do quarto romântico. Meu irmão vai comigo. Felizmente o hotel nos permitiu trocar da suíte de lua de mel para um quarto com 2 camas. Também há um lago muito bonito e aluguel de barcos nas proximidades, então isso se transformou em uma pescaria muito divertida com meu irmão. Isso significa que estou livre dela no fim de semana, não preciso escrever nem falar com ela por alguns dias, o que alivia um pouco o estresse e me dá mais tempo para pensar. No momento, estou inclinado a pedir o divórcio. Honestamente, não consigo ver de outra forma. Meu irmão apoia isso, mas pediu para eu não decidir agora que estou com a cabeça quente e sugeriu que eu falasse com alguém profissional. A esposa dele tem uma amiga que é terapeuta de casais e está disposta a falar comigo na segunda-feira. Não vejo isso mudando minha decisão, mas pelo menos pode me ajudar a desembaraçar parte dessa bagunça. Também estou seguindo muitos conselhos daqui do Reddit e começando a falar com advogados, pelo menos para me preparar para o que acho inevitável. Nunca pensei nela como alguém que tentaria me prejudicar, mas também nunca esperava que ela me traísse, então acho que preciso estar preparado para qualquer coisa. Obrigado novamente a todos. Vou tentar aproveitar meu fim de semana o máximo possível. Atualização 2. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Vou começar com as coisas menos importantes. Meu irmão Matheus e eu dirigimos quase 5 horas até a vinícola, realmente agradeço por ele estar ao meu lado durante isso. Foi mais uma sessão de desabafo do que qualquer outra coisa, mas realmente ajudou a clarear minha mente. Depois de passar a maior parte da viagem reclamando para ele, eu só queria um pouco de tempo sozinho. Fiquei no quarto e meu irmão saiu para comer e trouxe comida para mim. Ele também conseguiu alugar um barco para o dia seguinte. No sábado, fomos para a água. O dono do lugar sabia dos nossos planos de pescaria e foi gentil bastante para nos preparar uma pequena caixa térmica com comida e bebidas. Foi a maneira deles de tornar o pacote romântico mais útil para 2 irmãos. A pescaria não foi das melhores, ambos pegamos algumas trutas que tivemos que soltar devido ao tamanho. Paramos de pescar no meio da tarde e depois passamos por todas as vinícolas e barracas de frutas comprando comida e caixas de vinho para a esposa de Matheus, Jéssica. Naquela noite, fomos em busca do maior bife que pudemos encontrar. No domingo, voltamos para a casa de Matheus, que fica na cidade vizinha minha, a cerca de 1 hora de distância da minha casa. Quando chegamos, Jennifer estava lá e nós todos nos sentamos e abrimos uma garrafa de vinho branco que tínhamos comprado na vinícola, e ali foi quando o fim de semana oficialmente terminou para mim. Jéssica me contou que enquanto estávamos fora, ela decidiu ir espionar minha esposa. Ela me disse que o cara estava na minha casa na sexta-feira à noite a noite toda, e no sábado de manhã ela conseguiu chegar lá bem na hora em que ele estava saindo. Ela o seguiu até a casa dele e descobriu o apartamento onde ele morava. Minha esposa passou a noite lá no sábado, ao mesmo tempo em que me enviava mensagens de texto dizendo que me amava e sentia saudades. Ela disse que teve a sorte de pegar minha esposa saindo do apartamento dele na manhã de domingo e tirou algumas fotos dele se abraçando e se beijando antes de entrar em seu carro. Eu decidi que não queria ver as fotos, isso basicamente foi a gota d'água para eu tomar minha decisão. Eu não conseguiria confiar nela novamente. Não sei como ela consegue ligar e desligar tão facilmente, dizendo que me ama enquanto está com outro cara. Mesmo assim, decidi que não vou agir impulsivamente com base em emoções, preciso permanecer calmo e equilibrado. Foi então que Jéssica me contou que Sara viria para o jantar. Sara é a conselheira para a qual Jéssica marcou uma consulta para mim. Para esclarecer, ela nunca conheceu minha esposa e esta foi a primeira vez que nos encontramos. Sara era uma pessoa muito agradável e nos demos muito bem. Depois do jantar, Sara e eu saímos para dar uma volta pelo bairro de Matheus para passear com os cachorros e ter uma conversa mais privada. Sara foi muito útil, já que era uma ótima ouvinte e me fez sentir que não precisava esconder nada dela.
Foi terapêutico ser tão livre ao descrever meus sentimentos, mesmo que esteja confortável com meu irmão. Com a Sarah foi diferente e muito necessário. É a mesma razão pela qual gosto de escrever isso no Reddit. É uma sessão de desabafo que me ajuda a desembaraçar um pouco da confusão na minha cabeça. Nossa caminhada durou 1 hora e o único conselho real que Sarah me deu foi para não adiar a conversa com minha esposa. Ela disse que quanto mais eu esperar, mais difícil será falar com ela. Ela disse que eu preciso de clareza mais do que qualquer outra coisa neste momento, e minha esposa é a única pessoa que pode me dar isso. Mais tarde naquela noite, Jéssica e Mateus me ofereceram para ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Eu sei que temos um prazo de validade para ficar em proximidade um com o outro, então falei com meu chefe, que conseguiu me acomodar em um alojamento da empresa. Eu já costumo ficar lá a cada 2 semanas faz algum tempo, mas tenho que sair nos dias de folga. Ele conseguiu fazer com que eu consiga ficar lá nas folgas também, mas só por alguns meses, se precisar. Decidi remarcar com Sarah para mais tarde nesta semana. Achei que nossa caminhada substituiu a primeira sessão e ela concordou. Passei a noite de domingo apenas deitado na cama pensando em como falar com minha esposa. Tive dificuldade com isso, porque até o cenário imaginário em minha mente estava me deixando zangado ou triste. Decidi que iria improvisar, geralmente sou bom sob pressão. Ontem acordei e me despedi de Mateus e Jéssica, dirigi em direção à casa pensando no que aconteceria se ele estivesse lá quando eu chegasse. Então, pensei que provavelmente me colocaria de volta no mesmo lugar de raiva em que estava alguns dias atrás. Decidi passar na frente de casa sem parar primeiro, para ver se o caminhão dele estava lá, mas não estava. Entrei, peguei algumas coisas essenciais e coisas das quais não quero me separar, principalmente algumas fotos e antiguidades familiares. As empacotei em meu caminhão e fui até o apartamento do cara. O carro dela também não estava lá, mas o caminhão dele estava. Decidi ligar para ela para ver onde ela estava. Ela disse que estava indo no mercado. Confio tão pouco nela agora que passei pela mercearia e realmente confirmei que ela estava lá. Me sinto sujo admitindo que fiz isso, mas minha confiança está quebrada e é a única maneira de ter certeza de algo. Escrevi para ela novamente e disse para simplesmente voltar para casa porque precisamos conversar. Ela me perguntou o que estava errado. Eu apenas respondi que ela precisava estar pronta para ser honesta, então desliguei meu celular. Ela chegou em casa 15 minutos depois. Quando entrou, veio me dar um abraço e um beijo, como faz todas as vezes. Eu me afastei dela e ela perguntou novamente o que estava errado, então eu disse a ela que ela precisa começar a ser honesta comigo. Ela fez a sonsa e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Eu disse, ok, se você não pode ser honesta, então estou indo embora. Ela começou a entrar em pânico nesse ponto e disse, você está falando sobre a yoga? Eu achei que era um começo. Perguntei do que ela estava falando e ela me disse que não estava indo mais para as aulas de yoga. Aqui está um resumo do restante da conversa. Se não estava indo para a yoga, então para onde você estava indo? Ela, eu estava indo dar uma caminhada para relaxar porque tenho me sentido muito estressado ultimamente. Por que você estava tão estressada e por que mentiu para mim sobre o que estava fazendo? Ela, a preparação para a mudança estava me estressando e eu simplesmente não sabia como te contar. Então mentir foi a decisão que você tomou. Qual era a sua preocupação em me dizer que estava indo caminhar para desestressar? Ela, eu não quis mentir, eu estava preocupada que meu estresse adicionasse ao seu estresse. Mas eu não estou estressado, parece realmente que você não está me contando tudo. Ela, o que você quer dizer? Acho que você está mentindo sobre mais do que apenas faltar às aulas de yoga, estou pedindo novamente para ser honesta. Você já mentiu para mim, então isso não vai funcionar se você continuar mentindo. Ela, eu não sei mais o que dizer. Você está falando sobre o fim de semana passado, quando fui tomar uns drinks com alguns amigos e cheguei tarde em casa. Eu tive a sensação de que isso te incomodou. Eu não fazia ideia de que ela tinha saído para beber ou chegado tarde em casa. Eu estava trabalhando a algumas horas de distância. Perguntei a ela, isso é o que você realmente fez naquela noite ou foi outra mentira? Ela, eu fui tomar uns drinks naquela noite e com quem você estava então? Ela, com ninguém, eu só bebi sozinha. Você bebe sozinha agora? Ela, sim, talvez eu tenha um problema e podemos falar sobre isso mais tarde. Última chance, seja honesta ou estou indo embora. Ela, eu não sei mais o que dizer. Ok, estou indo embora. Neste ponto, me levantei e saí.
Geralmente, quando discutimos, eu saio para dirigir e me afastar dela. Provavelmente ela pensou que era a mesma coisa, mas então ela percebeu que eu levei minhas roupas, artigos de banheiro e também o Xbox. Foi então que ela começou a encher meu celular de mensagens. Eu disse a ela que dei a ela a chance de ser honesta e ela não foi, então não há mais nada a dizer. Ela implorou e suplicou para que eu voltasse para casa para conversarmos pessoalmente. Ela disse que não tinha ideia do porquê de eu estar tão chateado ou o que acho que ela fez. Ela repetiu que me amava e nunca iria me machucar. Apenas ouvir ela dizer isso realmente abriu um novo buraco em meu peito. Eram sempre palavras reconfortantes que eu acreditava sem questionar, agora é uma faca cega e serrilhada cortando meu coração da forma mais devastadora. Eu não consegui lidar com isso, então desliguei. Ela ligou de volta cerca de 40 vezes antes de eu estar pronto para atender novamente. Desta vez, ela perguntou: "Você falou com a Karen, que era a melhor amiga dela?" Perguntei por quê, e ela disse: "Volte para casa, não quero dizer isso pelo telefone." Eu concordei e dirigi um pouco mais para acalmar meu batimento cardíaco, então fui para casa. A conversa foi assim: ela: "Suponho que você falou com a Karen." "Bem, algumas semanas atrás, enquanto você estava no trabalho, fomos tomar alguns drinks. Alguns caras começaram a nos comprar bebidas, então apenas seguimos o jogo. Quando estávamos saindo, um dos caras tentou me beijar. Afastei imediatamente e disse a ele que era casada. Me senti muito mal com isso e queria te contar, mas sou idiota e apenas decidi esconder isso de você. A Karen se envolveu com o outro cara e deu o meu número para o amigo dele sem me consultar. Ele me mandou algumas mensagens desde então, mas eu nunca respondi. Eu: "Posso ver seu celular?" Ela disse que sim e me mostrou o celular, que estava completamente vazio de mensagens, exceto as minhas e da mãe dela. Ela nunca deleta suas mensagens, então isso era algo novo. Eu olhei as fotos dela, que também estavam limpas, mas então verifiquei as fotos excluídas e encontrei uma de um cara que eu não reconhecia. Perguntei quem era aquele cara e ela disse que era o cara que tentou beijar ela. Eu perguntei por que ela tinha uma foto dele e ela disse que foi estupidez ter tirado foto dele. Eu disse que isso não era uma resposta e insisti em saber o porquê dela ter tirado foto dele. Ela disse que não sabia por que tinha tirado a foto. Então perguntei se era só isso ou se tinha mais alguma coisa que ela queria me contar, e para minha decepção ela disse que era só isso. Mais uma vez saí, não queria ser enganado aos poucos. Entrei em meu caminhão e dirigi para longe. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui para o parque próximo e apenas sentei na caçamba e almocei, tentando descobrir o que fazer a seguir. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas das quais deveria ter sido mais consciente, como quando estava trabalhando em um turno de final de semana e fui para a cama cedo. Minha esposa saiu para a balada com algumas amigas. Acordei às 4 horas da manhã e ela ainda não tinha voltado para casa. Liguei para ela algumas vezes, mas não tive resposta. Cerca de 30 minutos depois, ela me ligou de volta e pediu para eu buscar ela. Quando a peguei, ela me contou que estavam tentando chamar um táxi, mas não tiveram sorte. Alguns caras que a amiga conhecia pararam e ofereceram uma carona, mas queriam passar em casa primeiro. Quando chegaram à casa do cara, a amiga casada dela entrou no quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando a amiga, mas eventualmente desistiu e ficou na cozinha tomando uma bebida com os colegas de quarto enquanto esperava. Ela alegou que não ouviu o telefone quando eu tentei ligar. Discutimos sobre isso e ela ficou chocada com as ações da amiga, então cortou a amizade com ela. Eu pensei que isso tinha acabado. Teve outra vez que ela viajou para visitar uma amiga próxima em uma cidade diferente. Eram 4 garotas bebendo e assistindo filmes de pijama, ao menos foi o que me contou. Então ela me ligou por volta da 1 da manhã para dizer boa noite. Conversamos por cerca de 20 minutos e ela repetidamente me disse que estavam tendo uma ótima noite entre garotas. Então ouvi a voz de um cara ao fundo, perguntei quem era e ela negou ouvir qualquer coisa a princípio. Depois aconteceu novamente bem alto, ela não pôde negar, então ela disse que uma amiga dela levou uns caras com ela mas que todas tinham ficado irritadas por ela ter feito isso. Ela estava bêbada e a 3 horas de distância, então não me deixou escolha a não ser ter que confiar nela novamente. Discutimos sobre isso e o motivo dela se recusar a me contar que eles estavam lá. Ela prometeu nunca se colocar nesse tipo de situação novamente, mas claramente isso não se manteve.
Depois de lembrar de todas essas coisas e das conversas que tivemos sobre elas, eu estava pronto para dar a última chance. Liguei meu telefone novamente e quase que imediatamente ele tocou. Atendi e ela estava gritando para que eu voltasse para casa. Dirigi de volta para casa. Entrei e fui imediatamente confrontado por ela soluçando, sentada no sofá repetindo "sinto muito". Perguntei a ela pelo que pedia desculpas. Ela começou a balançar para frente e para trás como uma pessoa enlouquecida. Levou cerca de 5 minutos para ela controlar o choro e conseguir falar. Ela disse que mentiu sobre o cara que tentou beijar ela, então pedi para ela me contar o que aconteceu de verdade. Ela disse que os 4 foram para a casa dele naquela noite, a Karen com um amigo dele, minha esposa e o cara que tentou beijar ela, e eles dormiram juntos. Eu sabia que era mais do que isso, mas apenas ouvir ela dizer aquilo me fez sentir tonto. Parecia que o quarto estava se tornando menor e havia 1 milhão de pessoas falando nos meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que estava tendo um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Eu perguntei especificamente o que eles fizeram naquela noite, ela me perguntou se eu realmente queria saber e eu disse que sim. Ela disse que ele usou os dedos nela e ela a boca nele. E eu perguntei se tinha sido só isso e ela disse que sim, mentindo pra mim de novo. Então dei um ultimato a ela, disse que ou ela me contava tudo ou seria a última vez que ela falaria comigo. Ela começou a chorar novamente e levou mais alguns minutos antes de conseguir falar. Ela confessou que se encontrou com ele de novo em outro dia e fizeram mais coisas, mas que sentia muito e me amava, e queria compensar o erro dela. Eu perguntei se tinha sido só uma vez. Ela disse que me diria a verdade se eu desse a ela uma chance para compensar tudo de errado que ela fez. Eu disse que pensaria no assunto. Então ela confessou que eles estavam tendo um caso enquanto eu estava no trabalho, e que isso estava acontecendo há quase 1 mês. Disse que ele é casado também, mas que está prestes a se divorciar. Perguntei se ele sabe que ela é casada e ela disse que sim. Perguntei a ela, se ele está tendo um caso porque o casamento dele está falhando, isso significa que você acha que o nosso está falhando, foi isso que você disse a ele? Ela respondeu rapidamente, não acho que o nosso esteja falhando. Eu me odeio por ter sido tão estúpida, por favor, não me deixe, eu posso consertar isso. Eu perguntei se ela estivesse em meu lugar, ou mesmo no lugar da esposa dele, o que consertaria isso para ela? Ela disse que saber a verdade seria um começo. E garantiu que nunca mais estragaria minha confiança nela novamente. Perguntei se ela fosse a esposa dele, não gostaria de saber a verdade? Ela disse que sim. Eu disse para ela consertar isso então. Ela perguntou se eu queria que ela ligasse para a esposa dele e eu disse que sim, já que se fosse com ela também gostaria de saber a verdade. Ela tentou ligar, mas nunca obteve resposta. Alguns minutos depois, seu telefone celular tocou, estava listado como trabalho de Karen. Ela parecia chocada, então eu sabia que não era Karen. Perguntei se era ele, ela disse que sim. Eu atendi, e sendo o covarde que ele disse, opa, acho que liguei para o número errado. Eu disse, não, este é o marido da garota com quem você está tendo um caso, vou deixar você falar com ela porque ela tem algo para te dizer. Passei o telefone para ela e ela disse, eu contei a ele tudo, acabou tudo entre nós e não quero que você volte a falar comigo. Pedi para ela me dar o telefone antes de desligar. Perguntei ao traidor, qual advogado de divórcio você está usando? Ele, não estou me divorciando. Eu, mas você não disse para minha esposa que estava se separando da sua. Ele disse que não. Eu, ok, então posso falar com sua esposa? Sinto que ela tem tanto direito de saber disso quanto eu. Ele, por favor, cara, eu não sabia que ela era casada. Não arruine meu casamento por um erro. Eu, você arruinou o meu por um erro, é justo que eu conte para sua esposa. Ele, por favor, não faça isso, ela está no trabalho agora, vou contar tudo a ela quando ela chegar em casa, eu juro. Eu, ok, faça isso. E foi aí que desliguei. Perguntei à minha esposa se ela sabia onde a esposa dele trabalhava e o nome dela. Ela sabia, então, fiz minha esposa ligar e perguntar por ela no trabalho. Ela conseguiu falar com ela ao telefone e disse para ela se sentar. A mulher disse que estava prestes a sair do trabalho e que ligaria de volta para minha esposa do carro. Ela ligou e perguntou, o que está acontecendo? Minha esposa disse, tenho algo terrível para te contar sobre seu marido e não quero causar nenhum acidente, por favor, não desmaie.
Esposa dele, meu Deus, algo aconteceu com ele? Minha esposa, não, estou apenas te avisando que estamos tendo um caso há um mês. Estou contando tudo para o meu marido agora e achei que você merecia o mesmo respeito. Ela ficou em silêncio por cerca de 1 minuto, então disse, se isso for alguma brincadeira doentia, eu vou descobrir quem você é. Então ela desligou. Não demorou nem 10 minutos para minha esposa receber uma mensagem de texto do trabalho da Karen dizendo, obrigado, você acabou de arruinar minha vida. Peguei o telefone e respondi, você acabou de arruinar 4 vidas e 2 casamentos, a culpa é sua. Nas próximas horas, minha esposa implorou e suplicou para que eu ficasse com ela, ela ofereceu terapia, ofereceu nunca me deixar sozinho, até mesmo ofereceu fazer tudo o que eu quiser na cama. Eu já esperava essas coisas pelos comentários que recebi aqui do Reddit. Ela até disse que deveríamos ir de férias, que ela pagaria. Colocou a culpa de termos nos afastado no meu horário de trabalho, o que também já era uma coisa que eu esperava. Mas ela não esperava que eu dissesse que já tenho terapia marcada para mim. E definitivamente, ela não esperava que eu dissesse que a peguei em minha própria cama com aquele cara. Eu só podia imaginar que ela não esperava que eu já tivesse um lugar para ficar quando contasse tudo isso para ela. Ela caiu no chão chorando, começou a dizer que não merece viver, me disse que eu deveria simplesmente tirar a vida dela porque ela é terrível demais para ficar com alguém. Fiquei umas 4 horas ouvindo ela inventar desculpas, depois tentar me abraçar, me acariciar, até mesmo me seduzir. No final, liguei para Karen e disse que sua amiga traidora estava mal da cabeça e que ela deveria vir cuidar dela e então eu saí. Já se passou quase um dia desde que tudo isso aconteceu e eu não falei com ela desde então. Ela tem me ligado e mandado mensagens o dia todo, os amigos e familiares dela também. Seu pai foi o único que me escreveu e disse que eu preciso fazer o que é melhor para mim e que ele sempre vai me amar como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez chorar pela primeira vez desde que tudo começou. Vou me encontrar com Sarah, minha terapeuta amanhã, e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso está indo, mas até acontecer, não tenho certeza de nada. Novamente, agradeço muito todos os comentários e mensagens. As pessoas compartilhando suas próprias histórias como essa estão realmente me ajudando a me sentir menos quebrado e me dando mais esperança. Agradeço sinceramente tudo que todos vocês disseram e fizeram por mim. Se gostou, vire um bruxo do Reddit se inscrevendo.